E aê, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo nessa sexta-feira, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bora que nessas últimas horas, bastante coisa pipocou na nossa toca da Raposa 2. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo, né, de mais um conteúdo por aqui. Já peço, antes de mais nada, aquele like de vocês aí, mais do que humilde, sem enrolação, até porque sextou, né? Já peço aí 500 joinha de vocês, me ajuda a bater essa meta. Hype o vídeo, comenta bastante aqui, porque tem coisas que eu acredito que você vai gostar de opinar. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero trazer aqui na telinha, né, de vocês, é a parcial de ingressos vendidos, nação, para o confronto contra o América no próximo domingo às 18 horas. Já superamos a quantidade de ingressos vendidos para o confronto contra o Coritiba, tá? A postura de quem, né, pode ir aí ao Mineirão tá um pouco diferente. Tivemos pouco mais de 15 mil ingressos comercializados para o confronto contra o Coxa na derrota por 2-1 e já temos essa parcial que foi divulgada, ó, logo após as 5 horas da tarde. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui às 6 horas, uma horinha atrás. Tivemos essa parcial atualizada, já com certeza nessa uma horinha de gap aí, já passamos do público contra o Coritiba. E aí, até uma informação legal do Dom Abreu, né, jornalista, sobre isso, que apesar dessa derrota, né, fracassada, da forma que foi contra o Coritiba, a torcida do Cruzeiro, assim que abriu a sexta-feira, começou aí comprando bastante ingressos, né, para essa partida contra o América. E para se ter uma noção, o setor azul, né, que foi aberto depois da partida contra o Coritiba, teve essa demanda de abertura justamente por conta da alta procura. Não era um setor que estaria aberto para esse jogo contra o América. Beleza, nação? E aí os preços praticados, R$30 para os sócios, não sócios, R$80, tá? A inteira, e 40 meia, dependendo do setor, R$100 inteira, 50 a meia. Bom, nação, bora lá? Quero falar aqui agora sobre o seu Rafael Menin, filho do Rubens Menin, que falou besteira, tá? Pelo menos na minha humilde opinião, eu quero saber a sua aqui, beleza? Seguinte, vou trazer aqui a notícia, tá? Via o site No Ataque na íntegra. Gestor do Atlético, Rafael Menin, critica gramado do Maracanã e do Mineirão, abre aspas. Terminando a segunda rodada do Brasileirão, dos estádios com grama natural, no máximo 3 estão com ótima jogabilidade, restante de mediano para ruim. Aí vem a segunda parte. Gramado sintético de última geração certamente é muito melhor que a maior parte dos gramados naturais dos principais estádios brasileiros. Maracanã, e aí ele cita nominalmente, e Mineirão estão no grupo que tem constantemente gramado mediano para ruim. Vamos lá, eu vou discordar aqui do Rafael Menin, tá? Por uma coisa que eu não posso brigar, que é com aquilo que eu vejo, que eu assisto, nação. Eu vou trazer aqui pra vocês gramados que estão realmente uma porcaria, na minha opinião, assistindo a alguns jogos, e gramados que estão em condições legais. Ó, gramados naturais hoje que estão uma porcaria, tá? Que realmente está muito abaixo da crítica, não deveria ser gramado de Série A do Campeonato Brasileiro. O gramado da Fonte Nova, onde o Bahia manda seus jogos. O gramado da Vila Belmiro, onde o Santos manda seus jogos. O gramado de São Januário, onde o Vasco manda seus jogos. Gramados que, pra mim, na minha humilde opinião, estão numa condição excepcional. O gramado da Arena Condá da Chapecoense. O Morumbis do São Paulo tá numa condição muito interessante. Quem jogou lá na estreia no Flamengo e São Paulo falou sobre isso. O gramado também do Grêmio teve uma melhora significativa nos últimos meses. Aí você tem gramados que não acho que esteja nem abaixo da crítica, nem para se elogiar, como é o caso do Mineirão e do Maracanã, que o seu Rafael Menin citou. Esses gramados que ele citou, pra mim, na minha humilde opinião, eu não jogo bola. É melhor que qualquer sintético. O sintético, ele é melhor do que o da Fonte Nova.
Aí eu concordo. O Fluminense poderia ter vencido o Bahia se não fosse o Morrinho na pequena área de um dos gols da Fonte Nova, que tirou a possibilidade dele chapar a bola. Ele perde um gol que você fala, meu Deus, cara, que cara horroroso. Mas aí você vai olhando o lance com zoom, você percebe que o Morrinho foi sacana demais com ele. E aí é um gramado que atrapalha a jogabilidade. Se fosse um sintético, ele tinha feito aquele gol. Mas não dá pra colocar tudo no mesmo bolo, não. Gramados, ok, são melhores que qualquer gramado de alta qualidade e tecnologia que sejam sintéticos. Então aqui pra mim o senhor Rafael Menin falou besteira e óbvio, tentou puxar a sardinha pra essa bizarrice que é gramado sintético no futebol brasileiro. Porque a Arena Condá, que eu acabei de elogiar, tem um gramado híbrido, né? Que é um gramado que ele é sintético, mas não é 100% sintético. Ele tem ali porcentagem natural. O gramado da Arena Corinthians, que pra muitos é o melhor do futebol brasileiro, é a mesma coisa. Só que é o inverso. Ao invés de ter mais porcentagem de sintético, tem mais porcentagem de grama natural. Aí você tem as bizarrices que é o gramado do Atlético 100% sintético, da Arena Palmeiras 100% sintético, da Arena do Atlético Paranaense 100% sintético, do Newton Santos 100% sintético. Isso é bizarro pra mim. Os caras não tem nenhum cuidado de ser 70-30, 60-40, como é na Arena Condá, por exemplo. Então é o seguinte, tentou puxar a sardinha pra ele e falou besteira citando dois gramados que nesse momento não estão 100%, não estão 90%, mas estão lá pro seu 75-80. Já é melhor que qualquer sintético. Minha opinião, você opina. Próxima info, Nação Celeste. O nome mais falado nos grupos do Cruzeiro nessa sexta-feira, eu me atrevo a dizer que é Tite e Arthur Jorge. E aqui, nação, eu resolvi trazer duas coisas, dois panoramas, duas situações envolvendo o nome do Arthur Jorge para uma possível saída do Tite. Porque tá todo mundo ligado que a saída do Tite é uma questão que só não sabemos quando, mas deve acontecer. A não ser que ele tenha uma reviravolta. E eu já disse em vídeos anteriores que eu não tenho problema nenhum de falar, rapaziada, eu e a maioria de vocês pedimos a cabeça do Tite, né? Mas ele deu a volta por cima, o Cruzeiro tá numa sequência de vitórias seguidas, jogando bem, se reencontrando. Eu quero que isso aconteça, rapaziada. Eu não quero ter razão, não. Mas o que a gente não vê é essa possibilidade hipotética que eu acabei de trazer. Então a qualquer momento o Tite deve cair. Se não for contra o América, pode ser contra o RT. Porque eu já disse pra vocês no meu primeiro vídeo de hoje que tá muito claro pra mim que o Tite vai cair quando ele perder a primeira competição. E quando ele for eliminado do Mineiro, aí acontecerá a demissão. Se ele não conseguir se ele não for eliminado do Mineiro, ele vai ganhando sobrevida. E ao mesmo tempo o Cruzeiro vai tendo chances cada vez mais claras de ser campeão do Mineiro. Porque se ele não for eliminado, ele vai estar numa semifinal. Se ele não for eliminado na semi, vai pra uma final mais próximo do título. Mas enfim, se o Tite cair, né? O perfil Sec Informes trouxe no Twitter uma questão envolvendo o Arthur Jorge que eu acho interessante, né? Lembrando, ele comentou, o plano A da diretoria do Cruzeiro não era o Tite, era o Arthur Jorge, após a saída do Jardim. Será que caso o Tite saia, eles voltariam a procurá-lo? Ou a multa ainda é um impeditivo grande? Eu acho bem possível o Cruzeiro sapecar 6 milhões de dólares na multa do Arthur. Até hoje não vi nenhum clube brasileiro fazer isso e não vai fazer. A multa continua a mesma. A mesma. Então acho que é muito improvável, nação. Mas é impossível? A resposta é não e eu vou trazer pra vocês o porquê não é. Há algumas semanas, tá? O empresário do Arthur Jorge, ele deu uma entrevista pro pessoal da CNN junto com a Itatiaia. E ele falou o seguinte, Arthur Jorge revela plano de voltar ao Brasil. O empresário revelou que é um plano do Arthur Jorge voltar ao futebol brasileiro. Após fazer história no Botafogo em 24, o treinador está no comando do Al Rayyan. Rapidinho, só o primeiro parágrafo aqui, ó. Em entrevista ao programa, só para retratar, ao programa Fala Fonte da ESPN, o empresário do treinador, que é o Hugo Cajuda, abriu o jogo sobre propostas e próximos passos na carreira do português, que hoje está no Al Rayyan do Catar. O Arthur, como ele mesmo já disse, voltará ao Brasil. Quando saiu, tinha a intenção de dar outro passo na carreira, mas quer voltar ao Brasil, mas sem pressa, não tem qualquer motivo para voltar agora.
voltará com certeza, pois o trabalho que fez aqui foi brilhante, foi uma temporada sensacional, fincou o nome na história do futebol brasileiro e na história do Botafogo principalmente. Então é o seguinte, nação, é impossível o Arthur Jorge voltar pro Brasil agora, em fevereiro, em março? Óbvio que não, porque o impossível não existe. Mas é muito improvável. Até o próprio empresário falou que pra voltar, a ideia não é agora. O agora é quando? Agora, nessa janela, nesse momento. A não ser que aconteça uma reviravolta, que não parece nesse momento lá no Catar, e ele decline, junto com o time, lá no Al Rayyan, e aí ele possa, de repente, ser demitido ou algo do tipo. Então assim, rapaziada, como tá na capa aí, né, a pergunta feita, a respeito, né, desta possibilidade, né, se existe a chance do Arthur Jorge, e pra não vender ilusão a ninguém, eu digo aqui, tá, com grande pena, que nesse momento a chance ela é praticamente zero. Só não vou falar que é impossível, porque como eu acabei de falar, impossível não existe, principalmente nesse esporte chamado futebol, onde tudo muda muito rápido. Pra finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer uma revolta, nação, aqui com vocês, que, cara, dá uma escancarada como a diretoria do Cruzeiro está dando mancada em algumas questões nesse início de temporada, pensando no planejamento, enfim. Vou trazer essa informação aqui, tá? Que é do portal Dragão Goiano, que noticia, vocês vão entender, tá? Que o Atlético Goianiense embolsou 1,5 milhão com empréstimo de jogador para o Santa Clara. O jogador é o do meio aí, ó, que é o Romão. Guilherme Romão, acho que é isso, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. Guilherme Romão, isso mesmo. Lateral. Jogou contra o Cruzeiro, inclusive, naquela partida que o Zé Ivaldo dá aquela cambalhota maluca, vocês vão lembrar? Lá em Goiás. Enfim. O Guilherme Romão foi vendido na Nação Celeste. Vendido não. Desculpa, emprestado ao Santa Clara e vai receber 1,5 milhão de reais. É um empréstimo, não é compra definitiva. Se o Santa Clara quiser levar o jogador, vai ter que pagar um valor ainda maior. Óbvio. Tá, Gilmar, mas o que o Guilherme Romão tem a ver com o Cruzeiro? O que tem a ver, nação? O Atlético Goianiense negociou com o Santa Clara. E o Cruzeiro recentemente também negociou com o Santa Clara. E quem que o Cruzeiro negociou com o Santa Clara? De graça! O Fernando. Destaque. Artilheiro da Copinha. Foi de graça. O Cruzeiro doou 50% do Fernando a troco de nada pro Santa Clara. E aí, me contratou pagando, né? Poucos milhões de dólares, mas pagou o Chico da Costa. Jogador que nunca havia sido comprado, adquirido por dinheiro na carreira, nunca. Por nenhum outro contexto. Sempre ia a custo zero. Sempre ia a custo zero. Até se encontrar, né, o esperto e o otário. E aí o Cruzeiro vai lá e me paga, eu não lembro agora, acho que foi 1, 2 milhões de dólares, né, pelo Chico da Costa. E aí o Fernando, o Cruzeiro doou. E aí o Atlético Goianiense, por um lateral, conseguiu, por empréstimo, pegar 1,5 milhão de reais. Vocês acham isso normal, nação? Não vale a reflexão? Ou eu tô maluco? Sério mesmo? Cadê a diretoria do Cruzeiro? Teve diretor aí que falou que o diferencial dele era a precificação nos ativos do clube. Mas que P de precificação é essa? 1,5 milhão. Rapaziada. Ó. Fica a reflexão, tá? Eu gostaria de saber o que vocês acham aí. Pra mim é bizarro. É bizarro. Pra encerrar o vídeo, Eduardo Pape, o craque, né, um dos craques da Copinha, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Mais um desses aí, sempre em seleção Sub-15, 17 ou 20, né? Foi convocado para 2 amistosos, tá? Preparatórios para competições que tem para acontecer nesse ano de 2026. Então, boa notícia, acabou de sair. É legal relatar aqui também que teve, inclusive, o Eduardo Pape, né? Contrato renovado recentemente também.
Beleza, nação? Então é desse jeito que eu vou encerrar aqui o nosso vídeo. Queria muito saber a sua opinião sobre cada assunto. Deixa o like, hype o vídeo. Até a próxima. Ótima sexta-feira. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até a próxima. Tamo junto!